Essa é a última mensagem da vida de alguém que começou a sua carreira bem e terminou mal. Quando eu iniciei essa pequena série de sermões na vida de Gideão, eu falei que ele era um homem com dúvidas, mas que ele terminava um homem duvidoso. Um homem que começou com as suas dúvidas da fé, como todos nós começamos, mas o seu caráter final é um caráter duvidoso. A nossa sociedade tem vitimizado demais as pessoas. Todo mundo olha para fora, todo mundo olha para o externo procurando os seus inimigos. Psicologia, estudos humanitários, muitas vezes olham para a pessoa e diz: seus problemas estão no passado, seus problemas estão ao redor, no ambiente onde você vive. Mas talvez os ambientes não sejam apenas os únicos inimigos. Muitas vezes o inimigo maior está dentro de nós. E Gideão foi alguém que mostrou que o inimigo maior está dentro de nós. Antes de ler o texto, que é do versículo 4 ao versículo 28, gostaria de ler o versículo que conclui a série de sermões sobre Gideão, que está lá no versículo 34. Olha o que diz ali: os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. E olha para o versículo 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Veja, após a grande obra liderada por Gideão, 40 anos de paz. Mas depois de um tempo, o povo volta a se esquecer do Senhor. Os inimigos externos, derrotados. Os inimigos internos, como nós vamos ver, vivos como nunca. Nosso texto começa no versículo 4. Gostaria então de ler a passagem inteira até o versículo 28, para nós compreendermos o que se passa nos últimos momentos da gloriosa carreira de Gideão, mas que chega a um final bem complicado. Versículo 4 diz assim: vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encaço de Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: porventura já tem sob seu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, e de igual modo a seus homens, falou aos seus homens. Estes de Penuel lhes responderam, como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás da peleja, pela subida de Heres, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Versículo 15. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim,
dizendo: porventura tens tu já sob o teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Zeba e Salmuna responderam: como tu és, assim eram eles, cada um semelhante a filho de rei. 19. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jeter, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua, que estavam no pescoço dos seus camelos. Essa é a primeira parte, e eu quero chamar ela de uma mudança de comportamento em Gideão. Agora a segunda parte, versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, aproximadamente 20,5 kg. Afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu após ela. A estola veio a ser um laço, uma armadilha a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Vamos orar? Senhor Deus, a sua palavra é regra de fé e prática para nossas vidas, e por isso nós te louvamos, porque ela revela aquilo que está no mais interior dos nossos corações. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, todo momento que nos levantamos orgulhosos, ou então todo momento em que a nossa piedade é falsa. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros adoradores, humildes em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, um rápido resumo sobre a história de Gideão é que ela começa num momento de extrema tensão e medo para o povo de Israel. Se os irmãos lembrarem lá do capítulo 6, nós vemos que os midianitas vinham como gafanhotos, ou seja, com uma quantidade de homens que dificilmente alguém conseguia contar. E eles destruíam, não é que eles vinham saquear, eles vinham para destruir as plantações. Não era tomar para si, mas destruir, simplesmente para ver o povo de Israel oprimido, triste, sem os seus bens. Gideão é chamado por Deus nesse contexto. Alguém que estava malhando trigo no lagar, ou seja, escondendo o trigo para que os midianitas viessem e não destruíssem tudo, tentando salvar uma pequena parte de todo o seu esforço. É nesse contexto que Gideão é chamado com as suas dúvidas, dizendo: Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor em Israel, e o Senhor vai me chamar? Como eu saberei que o Senhor está comigo? Então ele faz aquele famoso teste da lã molhada e depois da lã seca, para ver que realmente é o Senhor. Então o Senhor envia o seu Espírito sobre Gideão. Depois de Gideão confirmar que era o Senhor o reveste com o seu Espírito. E Gideão então convoca 32.000 homens para a batalha. O Senhor olha para o exército de 32.000 homens e fala: são muitos.
Pode ser que Israel, com o seu poder, ache que foi ele que venceu a guerra contra os midianitas. São muitos. Manda todos os medrosos e aqueles que são tímidos para casa. Diz que sobram apenas 10.000 homens, 22.000 vão embora. Para ver como era a situação. Em 32.000 homens, 22.000 tinham medo dos midianitas. 10.000 permanecem. Então o Senhor fala, ainda é muito. Você me testou com 2 testes, né? O da lã molhada e o da lã seca. Agora eu estou testando a sua fé. Primeiro você se livra de 22.000. Agora eu quero que você escolha apenas aqueles que tomam água abaixado. Diz que sobram apenas 300 homens. 300 homens para uma batalha contra um exército que era considerados como gafanhotos. Que naquela época as pragas de gafanhotos eram milhares de milhares. Para os irmãos terem noção, o nosso texto, no versículo 10, nos falam a quantidade de homens que tinha no exército dos midianitas. Olhem lá, vai dizer assim, estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcó, e os seus exércitos com ele, uns 15.000 homens. Isso que Gideão estava perseguindo. Daí no final do versículo diz assim, e os que caíram foram 120.000 homens. Ou seja, no mínimo tinha 135.000 homens no exército adversário. E Deus fala assim, vai com 300. Qual a nossa reação? Se Deus pedisse para a gente abrir mão das nossas forças. Você acaba de ser nomeado grande líder de Israel. Você reúne 32.000. E Deus manda você reduzir o seu exército até 300 homens. No último sermão a gente viu isso. E diz que esses 300 homens rodeiam em 3 companhias de 100 o arraial, a aldeia onde estavam reunidos os midianitas. Então eles tocam trombetas. E Gideão manda eles gritarem, por Gideão e pelo Senhor. E eles gritam e tocam as trombetas, isso de noite. O arraial de 135.000 homens dos midianitas entra em pavor. Entra num barulho. E cada um começa a sacar da sua espada e matar o seu colega militar. Naquela noite, o Senhor mostrou que não eram apenas 300 homens que estavam na guerra. Quem estava na guerra era o próprio Senhor. E a vitória era dele. Derrotados os midianitas, 15.000 fogem. E então entra o nosso texto, onde Gideão começa a perseguir esses 15.000. 120.000 morrem, porque sem Gideão e os seus 300 tirarem as espadas da bainha. Então começa a nossa perseguição. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é: Gideão muda o seu comportamento de alguém humilde para alguém orgulhoso. No versículo 1 a 3, a gente tem o final dessa campanha militar, que os efraimitas se aproximam de Gideão e falam assim: por que você não nos chamou para a batalha? Os efraimitas não estão naqueles 32.000, não estão muito menos dentre os 300, eles nem foram chamados para a guerra. E Efraim era a maior tribo de Israel. Quando você pensa em ir para uma guerra, você não deixa a sua principal arma de fora. E os efraimitas falam assim: você nos deixou de fora? Os mais fortes de Israel? Olha o versículo 2. Gideão vai responder a eles assim: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Eliezer, a família de Gideão? Gideão, diante da pergunta dos efraimitas, por que nos deixou de fora? Eles falam: meus irmãos, eu sou muito menor do que vocês. A minha casa é a Abiesrita, a menor das casas de Israel. E vocês a maior tribo. As vindimas, os frutos que vocês já produziram em Israel não são muito maiores? Os louros de vocês, a glória de vocês já não é muito maior? Então, diante dessa resposta diplomática, como um bom líder faz, os efraimitas se acalmam. Eles estavam extremamente irados. Eles contenderam fortemente com ele, diz o versículo 1. Por que não nos chamou para a guerra? Mas então eles se acalmam. Versículo 3, Gideão continua falando e fala assim: Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhe a ira para com eles. Os efraimitas compreendem.
Diante do elogio que receberam, vocês são muito maiores do que nós, os efraimitas se acalmam, a maior tribo de Israel. Gideão, um líder humilde: eu sou menor que vocês. Os abiesritas, minha casa, menor do que vocês. Então muda o cenário. Isso tudo acontece em Canaã. Versículo 4 diz: vindo Gideão ao Jordão, ou seja, ele atravessa o Jordão para continuar perseguindo 15.000 homens. Muda-se o local, e ao redor do Jordão ainda tem duas cidades, chamadas uma Sucote e a outra Peniel. Povos que durante muito tempo estavam escravos, submissos aos midianitas. Gideão, no texto do versículo 4, diz que ele está com seus 300 homens e esses cansados, exaustos da perseguição. Ele pede pão para os habitantes de Sucote e depois vai pedir para os habitantes de Peniel, ou seja, sustento. É um pedido justo. São irmãos, todos são israelitas aqui. Mas Gideão desconsidera o cenário, desconsidera o contexto. Esses são os do limite de Israel. Eles estão na beirada extrema da terra de Israel. Se o exército inimigo voltar de fugir, são os primeiros a serem atacados. Gideão não considera isso. No momento em que os habitantes de Sucote dizem: nós não daremos pão, e a resposta deles tem um motivo, eles apresentam. Versículo 6: porém os príncipes de Sucote disseram: porventura tem já sob o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Ou seja, o medo deles é: a guerra não está totalmente terminada, tem 15.000 ainda escapando, você tem 300 cansados. Cadê os 2 reis midianitas? Você já os controlou? Você já os derrotou? É o medo de toda aquela história que os midianitas vinham como gafanhotos, subindo de novo, aparecendo de novo na vida deles. O medo está lá há muitos anos. E agora eles veem 300 homens com Gideão na frente, esses 300 cansados, e ainda sabem que tem 15.000 midianitas vivos. Bom, e a gente está no limite de Israel. É como se, eu sou do Paraná, é como se o Paraná atacasse São Paulo e Gideão estivesse falando com a cidade de Ourinhos ou a cidade de Registro, que fica no limite. Se o Paraná se voltar contra São Paulo, Ourinhos e Registro são as primeiras a serem destruídas. Sucote e Peniel são as primeiras a serem destruídas. Qual o medo que surge na vida dessas pessoas? Vamos ajudar Gideão? Vai que os midianitas se reorganizam e voltam e atacam a gente, e sabem que a gente ajudou o Gideão. A gente vai ser destruído. Gideão teve uma dúvida semelhante a essa. Lá no início da sua caminhada, lá no início do seu chamado, em determinado momento Deus aparece para ele como anjo do Senhor e fala assim: Gideão, eu sou contigo e eu farei você vitorioso contra os midianitas. E Gideão teve dúvidas naquele momento. Senhor, eu sou o menor, a minha casa é a menor. Senhor, os midianitas são grandes, como saberei que vou derrotar os midianitas? Então Gideão faz aqueles testes todos. Aqui os habitantes de Sucote e Peniel colocam dúvidas semelhantes. Como saberemos que você derrotou já Zeba e Salmuna? A gente tem dúvidas como você. Um líder como Gideão, que iniciou a sua carreira, deveria compreender esse medo, porque eram as primeiras cidades a serem destruídas caso Zeba e Salmuna retornassem para Israel. Mas não é isso que Gideão reconhece. Gideão não entende o que se passa, começa a mudar o seu comportamento. Resposta está no versículo 7. Então disse Gideão aos habitantes de Sucote: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com abrolhos. Olha a resposta de Gideão. Sucote respondeu: a gente não pode dar pão para vocês, porque é capaz do exército inimigo voltar e souber que a gente ajudou vocês. Gideão, ao invés de compreender, começa a demonstrar o seu novo espírito, orgulhoso,
Como alguém que antes respondeu: diante da maior tribo, vocês são maiores. Diante de pequenas cidades, eu trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto. Eu vou chicotear vocês. Cadê o homem que era manso e humilde até 3 versículos atrás, poucos instantes atrás? Agora é alguém que diz: se vocês não me ajudarem, quando o Senhor entregar, e olha a certeza dele, o Senhor vai me entregar nas mãos os 15 mil que fugiram, eu vou voltar aqui e vou subjugar vocês. O comportamento muda, o cenário muda, o temperamento de Gideão muda. Os inimigos já estão fracos, mas há um inimigo interno que ainda está forte: orgulho no seu coração. Ele vai para outra cidade, Peniel, e ele faz a mesma proposta: dá pão para os meus 300 homens, eles estão cansados, eles estão com fome. Peniel responde da mesma forma: mas e Zeba e Zalmuna, eles estão por aí, se eles voltarem contra nós, o que a gente faz? Então ele promete outra coisa para os habitantes de Sucote. Versículo 9: pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Ele não apenas subjuga uma cidade, mas ele promete destruir a outra cidade. Aquele que era para ser o líder de Israel, o juiz que Deus levantou. Começou muito bem a sua carreira, mas o final é repleto de orgulho. Então, do versículo 10 até o versículo 16, vai dizer que ele consegue a vitória. Então as 2 cidades não o reconhecem, e ele vai atrás dos 15 mil, derrota os 15 mil, traz Zeba e Zalmuna presos, e então ele volta para essas 2 cidades e executa o que prometeu. Versículo 16: e tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos habitantes de Sucote, aos homens de Sucote. Gideão começa a usurpar um direito que é apenas de um rei. Gideão começa a utilizar de algo que só os reis poderiam fazer. Na lei do Senhor diz que é proibido matar, não matarás. Mas a gente vê que ao longo do Antigo Testamento, em vários momentos, o Senhor mesmo ordena a morte dos inimigos de Israel. Quem poderia fazer isso? O Estado. Quem poderia executar punição de Deus? O Estado, com o seu governante, com o seu rei. Gideão está assumindo a posição de um governante. Ele está dando severa lição dentro da sua própria casa, dentro dos de Israel. Não é apenas com os inimigos. Ele está punindo os israelitas de Sucote e depois os de Penuel. A mudança de comportamento é nítida. Efraimitas, vocês são muito maiores do que nós. Sucote e Penuel, eu vou voltar aqui e vou dar uma lição em Sucote e vou destruir Penuel. O líder que começou com o mesmo medo, o líder que começou temendo os midianitas, agora ele começa a punir os seus irmãos por terem o mesmo medo. Gideão perde uma grande oportunidade diante dos habitantes de Sucote e de Penuel. Diante do medo dos irmãos, ele deveria encorajá-los. Só que Gideão começa a se esquecer de Deus. Não foi ele que destruiu 120 mil homens. Não foi ele com seus 300 que venceram a guerra anterior. Foi Deus que fez os midianitas guerrearem entre si e se matarem. Agora, diante do medo de Sucote, do medo de Penuel, ao invés de lhe dar uma palavra de coragem, uma palavra de ânimo, dizendo: o Senhor já fez uma grande vitória, o Senhor já entregou os midianitas, 120 mil nas nossas mãos, faltam apenas 15, ele fala assim: bom, eu vou destruir os 15 mil, então eu vou voltar aqui e vou punir vocês. Ao invés de incentivar os seus irmãos na caminhada, a sua palavra é uma palavra dura, a sua palavra é uma palavra de punição. O seu comportamento mudou. O que começou bom, terminou ruim.
E isso é um alerta para nós. Não importa se a gente começou bem a caminhada cristã, importa como nós vamos terminar a nossa caminhada cristã. Não importa se você era o homem mais crente, a mulher mais crente nos primeiros dias da sua fé, importa como você vai terminar a caminhada cristã. Gideão começou com as suas dúvidas, fraco, temendo, mas então Deus mostrou a sua graça, obteve as vitórias. Qual que deveria ser a reação de Gideão? Confiar no Senhor. Como ele terminou a fé? Confiando a sua carreira, confiando em si mesmo, confiando na sua força, punindo aqueles que tinham uma fé fraca, ao invés de levantar estes. Então vai ter a conversa, depois de punir os habitantes de Sucote, depois de derribar a torre de Penuel, ele vai conversar com Zeba e Salmuna. Zeba e Salmuna, 2 reis, um que provavelmente o seu nome significa a falta de hospitalidade, e o outro que significa algo como aquele que pune, aquele que é o carrasco. É interessante que Gideão assume as identidades de Zeba e de Salmuna. Gideão é aquele que não abraça os seus irmãos de Sucote e Peniel lhe dando força. Ele não é um hospitaleiro como um bom líder. Ele é um carrasco que pune, que ao invés de fortalecer a fé, destrói. Liderança tem que ser alguém que levanta. Meu irmão Sérgio, ele tem uma frase que é muito interessante. Os líderes não podem pensar que estão acima dos demais. Os líderes estão abaixo dos demais. Os líderes estão para servir os demais. Os líderes não estão para chicotear os demais. É uma pirâmide invertida. Isso é um alerta para nós, líderes da igreja, aqueles que lideram e aqueles que um dia vão querer liderar, fazer parte da liderança. Se você acha que liderança é numa pirâmide, estar no topo, reveja os seus conceitos. Liderança é estar na base. Liderança é sustentar todo o corpo com a graça de Deus, é claro. Reveja os seus conceitos. Versículo 22. Se já mudou o comportamento de alguém que era humilde passando a ser alguém orgulhoso, agora a gente tem mais uma mudança ruim. Gideão começou a sua caminhada com dúvidas, se era Deus ou não que estava falando e comissionando a ele. Agora Gideão entende que é Deus que está por trás. Assim como muitas vezes nós entendemos que é Deus que movimenta a nossa vida, que faz a nossa vida avançar. Só que a gente não reconhece isso no fundo do nosso coração. Gideão não reconhecia isso. Versículo 22 diz assim: depois de Gideão derrotar sempre os 15 mil homens e voltar para Israel, os homens de Israel vão dizer assim, 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, seja rei sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Você é um povo de Israel, você vê Gideão voltando vitorioso da batalha. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Ele precisa ser o nosso governante, ele precisa ser o nosso líder. Governa sobre nós, Gideão, domina sobre nós. Não só você, mas o teu filho, o filho do teu filho, que a sua família, que era menor em Israel, seja a família mais honrada em Israel, por todas as gerações. Esse era o pedido dos israelitas. Bom, um bom líder geralmente se coloca abaixo dos demais no sentido de levantar, mesmo que ele assumisse essa posição de liderança, de rei. E Gideão parece dar uma resposta piedosa, uma resposta santa, uma resposta boa do que se espera de um líder. Mas os irmãos vão ver que essa resposta não é tão piedosa, não é tão santa, não é tão boa. Versículo 23. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Olha que interessante.
não sou eu que vou liderar, não sou eu que vou ser rei de vocês, não sou eu que vou dominar, governar vocês. O Senhor é o rei, o Senhor vai governar. Realmente é o Senhor que governa tudo. Parece uma resposta muito boa, né? Uma resposta piedosa. É o Senhor, não sou eu. É por graça, não por obras, como nós cantamos. É tudo porque o Senhor fez isso. Então Ele que domine sobre vós. Mas então vem o que está no fundo do coração de Gideão. No fundo do coração de Gideão não é isso que acontece. Versículo 24 vai mostrar um pedido de Gideão para o povo de Israel. Vai dizer assim: um pedido vos farei, dá-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Eles respondem: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. Os irmãos que chegaram às 9 horas da manhã, viram que nós lemos o texto de Êxodo, capítulo 32. Lembram-se o que Arão pede para o povo de Israel? Cada um tira a sua argola da orelha, dos vossos filhos e das vossas filhas. Então o que a gente vai fazer com essa argola? Um bezerro de ouro fundido. E a gente vai adorar esse bezerro. E a gente vai celebrar como se fosse festa ao Senhor. É ao Senhor, não é a qualquer um, é ao Senhor. A gente está fazendo culto ao Senhor, mas tem um bezerro. O mesmo pedido Gideão faz: cada um me dê das suas argolas. Deu cerca de 20 quilos. E então Gideão vai fazer uma estola sacerdotal. Estola sacerdotal é difícil a gente identificar o que é, mas é a vestimenta que o sacerdote usava para prestar culto ao Senhor. Então parece que Gideão está fazendo algo positivo, é algo ainda dedicado ao Senhor. Mas olha o que acontece com essa estola sacerdotal no versículo 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade. Veja, Gideão coloca nas suas terras, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali. Eu não dominarei sobre vós, o Senhor dominará sobre vós. Resposta piedosa. Mas então Gideão pede ouro para fazer uma estola sacerdotal, coloca a estola na sua casa, e o que acontece? Ao invés do povo adorar a Deus, vai até a casa de Gideão se prostituir perante a estola sacerdotal. Não é o Senhor que está dominando. Quem está dominando é Gideão. Falsa piedade é tudo aquilo que você quer demonstrar aos outros, mas em secreto você faz outra coisa. Falsa piedade muitas vezes é vir ao domingo na igreja e falar assim: eu sou um cristão, mas durante a semana a sua vida está bem longe de ser a de um cristão. Falsa piedade é tudo aquilo que você tenta demonstrar uma coisa, mas é outra. Tenta agir de uma forma perante Deus, mas no fundo você é outra. Isso é falsa piedade. Aos olhos de Israel, o Senhor te dominará, mas escondido, ou não publicamente, dizendo assim, não declarando isso, tem uma estola aqui na minha casa e você pode vir se curvar perante ela. A caminhada de Gideão começou muito boa, mas termina com um homem orgulhoso e com uma piedade falsa. Lembra-se que ele fala assim: eu não vou dominar sobre vocês, o Senhor vai dominar, nem o meu filho vai dominar sobre vocês, o Senhor vai dominar. Está fora do nosso texto, mas eu preciso para a gente perceber o quanto lá no fundo Gideão entendia que era ele que dominava. Versículo 31. Gideão tem vários filhos, e então ele tem um único filho que recebe nome, aqui, que a Bíblia se preocupa em registrar o nome. Versículo 31 diz assim: a sua concubina que estava em Siquém lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Veja o nome do filho: Abimeleque. No hebraico, Melech é rei, Ab é pai, Abi, meu pai. Logo, o nome do filho de Gideão significa: meu pai é rei. Meu pai é rei. Não, Israel, eu não vou dominar sobre vocês.
O Senhor vai dominar. Meu filho não vai dominar sobre vocês, o Senhor vai dominar. Mas a sua atitude é: o culto se presta nas minhas terras, a estola sacerdotal que eu criei. Mas a realidade é: o meu filho tem por significado: meu pai é rei. Logo, ao dar o nome de Abimeleque ao filho, Gideão se declara o quê? Rei. Sou eu que domino sobre vós. Mesmo dizendo outra coisa, mesmo dizendo algo piedoso, o Senhor vai dominar sobre vós. A gente pode muitas vezes falar: eu sou um cristão, publicamente, mas no íntimo do nosso coração a nossa vida passar bem longe de ser a de um cristão. Gideão poderia falar publicamente: o Senhor domina, mas no íntimo do seu coração ele falava assim: sou eu que domino, eu sou rei. Tanto é que o nome do meu filho vai ser: meu pai é rei Abimeleque. Orgulho de alguém que começou humilde. Falsa piedade de alguém que começou piedoso. Como eu sei que o Senhor irá comigo? Essa é a pergunta assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, não vai ter como. Piedade. Só que termina dizendo: eu consegui as vitórias, eu sou rei. Por que eu coloquei que orgulho e falsa piedade são dois modos de esquecermos do Senhor? O orgulho, em primeiro momento, porque ele diz assim: eu não preciso de mais ninguém, eu não preciso de absolutamente nada, eu sou bom, eu sou suficiente, eu sou rei. Quando você não precisa de mais nada, você não precisa de Deus também, você se esquece de Deus. Por que falsa piedade faz a gente esquecer de Deus? Porque a gente acha que está tudo normal, a gente vai para a igreja, a gente ora às vezes, a gente às vezes lê a Bíblia, é uma piedade, são coisas piedosas, mas no fundo elas não são verdadeiras. Você faz isso por obrigação. Isso é falsa piedade. Com o tempo, você esquecerá de Deus. Gideão foi alguém orgulhoso e com uma piedade falsa no fim da sua vida. Olha o que acontece em Israel no versículo 34. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livraram do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera. No final, se você é um líder orgulhoso, e isso eu falo aos líderes, se você é um líder orgulhoso, que a sua piedade é falsa, você vai fazer com que o povo de Deus se esqueça de Deus. Israel se esqueceu de Deus, porque Gideão, no final da sua vida, se tornou orgulhoso e a sua piedade se tornou falsa. Por isso, algumas aplicações são válidas nesta manhã. Líderes, vocês, ou aqueles que desejam um dia, aspiram um dia à liderança, vocês são chamados por Deus para fortalecer o povo de Deus e não para destruir. Vocês são chamados para servir ao povo de Deus e não para ser servidos. As palavras de Jesus são muito próprias para isso. Não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Jesus é o grande modelo de liderança da nossa vida. Não trilhem o caminho do orgulho. Não trilhem o caminho do eu sou melhor do que os outros. Não vivam dessa forma. Antes compreendam que vocês precisam de Deus para liderar o povo. Vocês precisam de Deus para pastorear o povo. Esse é um texto que fala ao coração principalmente daqueles que estão no caminho da liderança. Gideão deturpou no final o que é uma liderança sadia. Uma liderança sadia é uma liderança humilde e piedosa. Como que você garante que a sua vida vai ser humilde e piedosa? Na nossa liturgia nós lemos que bem-aventurados são os humildes de espírito, que choram, mas que serão consolados. Para ter uma boa liderança, primeiro reconheça que, como todos os demais, você é um pecador.
Como todos os demais, você precisa do consolo de Deus, da graça de Deus. Nos momentos em que há medo, nos momentos em que há angústia no coração dos irmãos, no momento em que os irmãos passam por dificuldade, o líder não deve ser aquele que chega em casa do irmão que passa por dificuldade, ou então que aborda o irmão na rua, ou então que chama o irmão para uma conversa e apenas destrói o irmão. Fala que é um pecador, fala que cometeu um erro e que não tem mais solução. O líder, antes de tudo, reconhece que Deus já o ajudou e Deus ajudará a vida dos irmãos. Deus é aquele que conserta erros, Deus é aquele que dá graça, Deus é aquele que sustenta. Líderes, fortaleçam os seus irmãos. Por fim, a todos nós, talvez você nunca aspire a uma liderança, mas isso vale para líderes e vale para todos os membros da igreja. Tome cuidado com sua vida devocional. Não viva dizendo que o domingo basta. Não viva dizendo que abrir a Bíblia poucas vezes na semana, ou no mês, ou então, muito pior ainda, no ano basta. Isso pode ser falsa piedade. Isso pode ser assim: eu preciso ir na igreja para que os outros vejam que eu estou lá na igreja. A nossa vida tem que ser diária com Cristo. A nossa vida tem que ser em leitura das Escrituras, em oração, em humildade, para que a piedade seja verdadeira. Piedade não se faz uma vez por semana. Piedade não se constrói apenas nos momentos em que se passa por dificuldade. Piedade é algo contínuo. Piedade é algo que tem que ser desenvolvido todos os dias. A vida de um cristão, ela tem os seus altos e tem os seus baixos. Mas se é muitas vezes altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, tem algo errado. A vida do cristão é de um crescimento contínuo. Às vezes surgem dificuldades que faz a nossa vida dar uma desmoronada. Mas no momento em que você reconhece que precisa do Senhor, o Senhor te ajuda a voltar à caminhada. Pode ter outra, mas eu acho que nunca é pior do que a anterior. Pode ter outra queda? Pode, mas ela não pode ser contínua. Piedade se faz todo dia. Leitura das Escrituras, todo dia. Oração, todo dia. Comunhão com os irmãos, sempre que puder. Semana passada a gente leu o texto: não deixe de congregar. Mas congregue verdadeiramente. Não apenas para dizer algo que talvez no fundo não seja. Congregue verdadeiramente. Esteja aqui para adorar o Senhor. Reconheça esse momento de culto como o momento em que o corpo de Deus se reúne para adorar o Senhor. E que o centro é Ele. E que Ele realmente domina sobre nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela sua palavra. O exemplo de Gideão é um exemplo que nos preocupa, Pai. Porque muitas vezes podemos iniciar uma caminhada boa e a nossa vida começa a ruir igual a vida de Gideão nos seus últimos anos. Não permita, ó Pai, que o orgulho tome conta de nós. Não permita que a nossa vida seja uma vida apenas de aparência, que o nosso cristianismo seja um cristianismo apenas para os outros verem, mas que ele seja verdadeiro. Que o Senhor seja o único que domine sobre nós. Que o Senhor seja o único que prestemos culto, que o Senhor seja o único exaltado. Essa é a nossa oração, ó Pai. Dá-nos humildade, dá-nos piedade, ajuda-nos, ó Pai, nos momentos em que nossos irmãos passam por dificuldades, sermos um braço estendido para ajudar e não para punir. Ajude que nos momentos em que nossos irmãos estejam com dificuldade, possamos dizer o que o Senhor já fez e o que o Senhor ainda fará, e não o que eu ou o que qualquer outra pessoa pode fazer. Senhor, ajuda-nos a sermos humildes e esperarmos a consolação do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo. Amém.